Olá, sejam bem-vindos. Gostaria de aprender SEO para WordPress? Pois é isso que eu vou, a partir de agora, fazer uma série de vídeos aqui no meu canal do YouTube, como criar nichos, otimizar nichos desde o zero, utilizando WordPress. Portanto, SEO para WordPress. E vou começar do zero e vou explicar aqui, ao longo dos próximos vídeos, como fazer tudo isto até ao projeto final, ok? Vou começar mesmo do zero. Não se esqueça que vai aprender tudo comigo desde o zero, ok? Vamos lá então, vamos a isso. Pois é, eu resolvi então criar aqui uma sequência, portanto uma playlist de novos vídeos sobre o WordPress e também sobre SEO para WordPress. E neste caso dei o nome como criar um site otimizado do zero. Portanto, o site será feito em WordPress e tenho aqui já o planeamento que vai sofrer várias alterações ao longo do tempo. Tenho aqui já o planeamento, eu vou só colocar aqui para vocês verem mais um bocadinho maior, se calhar 200%, ok. Será, portanto, um site criado utilizando o WordPress, mas os vídeos serão tutoriais passo a passo, ok? Eu refiro aqui para iniciantes, para quem nunca teve contacto ao criar sites em WordPress. Para quem já conhece, nos próximos vídeos vou explicar também SEO para o WordPress. E então, claro que temos que ter aqui um objetivo. Então, os objetivos da criação do website de nicho otimizado para desde o zero com SEO. Portanto, vamos testar ferramentas e implementar técnicas de SEO atuais. Vamos tentar posicionar keywords e páginas para receber tráfego orgânico do Google, portanto, receber tráfego via trabalho de SEO. E depois, se as coisas resultarem bem, tiverem visitas, vamos trabalhar com afiliados ou então vender as leads que possam entrar em contacto connosco. Portanto, é este o projeto que nós vamos criar ao longo do tempo. E depois já tenho aqui as aulas para gravação. Portanto, estudo de palavra-chave, como criar uma arquitetura web de conteúdo utilizando o Excel e uma ferramenta de mind map. Pensar no nome e na marca do próprio website, sempre com a ajuda da inteligência artificial. Vamos também comprar alojamento web mais domínio. Vou comprar aqui e vou explicar como fazer isto. Instalar o WordPress, configurar templates, plugins de base, criar um logotipo com a ajuda da inteligência artificial com a ferramenta Adobe Express. Portanto, passo a passo, como ter um projeto criado em WordPress e todo ele irá ser otimizado com SEO desde a raiz. Portanto, é este o desafio e vamos já começar de seguida, ok? Vamos começar já. Agora mesmo. Ou seja, claro que já andei aqui a fazer testes, já andei aqui à procura de que tipo de website tem que ser um website informativo e que tipo de website é que eu iria criar para termos conteúdos, porque vamos utilizar ferramentas de inteligência artificial, e então há uma área aqui muito pesquisada em Portugal, que são as casas de madeira, ok? Eu estou a fazer estudo de palavra-chave utilizando a ferramenta SERang. Depois eu deixo aqui em baixo na descrição. Portanto, casas de madeira. Eu vou analisar aqui, estou a tentar perceber as palavras-chave. Reparem que casas de madeira, casa de madeira, portanto, as pessoas querem saber informação sobre casas de madeira, o preço das casas de madeira, provavelmente empresas que façam ou criem, tenham serviços de casas de madeira aqui em Portugal, que não sejam de Espanha, por exemplo. Depois casa de madeira pré-fabricada e depois casa de madeira para jardim, casas de madeira T2, preços e por aí fora, ok? Isto é o volume de pesquisa em média por mês. Aqui são as tendências, portanto, ao longo do ano. Casas de madeira é bastante estável, ok? Aqui uma queda, mas, por exemplo, casas de madeira preço é mais pesquisado aqui talvez no início do ano. Casas de madeira em Portugal no final do ano, é que tem grande pesquisa, se calhar para tomar decisões para o ano seguinte, não sei. É por aqui que nós vamos, pois as relacionadas, também nós vamos estudar tudo isto. Semelhantes, o que é isto? Palavras-chave semelhantes, relacionadas, são palavras-chave relacionadas com as casas de madeira, onde ele já apresenta outro tipo também de palavra-chave. Reparem, em semelhantes, eu tenho por preços, ok? Só as palavras-chave
casas de madeira e qualquer coisa, preços. Okay? Tudo isto é preços. Reparem na quantidade de pesquisa em média por mês. Eu vou simplificar até. Portanto, a dificuldade, em termos de SEO, eu não reparo muito nisso. Que esta dificuldade, reparem que é mediante o algoritmo desta ferramenta, vale o que vale, ok. Tendência, ok, pode ficar. Intenção de pesquisa, também não quero saber. Funcionalidades da SERP, também não. CPC, também não. Concorrência, também não. Visão geral da SERP. Ok, é isto que eu queria, isto que me interessa. Portanto, tenho aqui o volume de pesquisa e a tendência ao longo do ano. Depois, por casas de madeira fabricadas ou pré-fabricadas. Tem com fabricadas, ele vai buscar também ali o pré. E cá está o pré com acento. E ele apresenta várias palavras-chave. Depois Portugal, ou seja, casas de madeira, qualquer coisa Portugal. Ou então Portugal, casas de madeira. Mas repare, tem sempre Portugal à frente. Portanto, isto para percebermos aqui as palavras-chave e as variantes das palavras-chave. Depois venda, por janela. O que é isto de janela? Janela de casa de madeira. Ok, tem pouquíssima pesquisa, mas, portanto, são pessoas que andam à procura de portas e janelas para casas de madeira. Parece-me interessante até escrever um artigo sobre isto. Porta. Porta, engraçado. Porta também a mesma coisa. Pronta. Cá está. Casas prontas de madeira. É só tipo chave na mão. Comprar. Reparem aqui que uma palavra-chave transacional que eu gosto bastante é comprar qualquer coisa casas de madeira. Reparem. Casa de madeira onde comprar. Comprar casas de madeira. Casas de madeira comprar e por aí fora. Ok? Depois montadas, moldada, baratas, projetos, modelos e por aí fora. E temos por volume também. Ok? Temos aqui em que ele organiza por o máximo de volume. Bem interessante. Depois, relacionadas. Palavra-chave relacionadas. Ok, por volume vamos aqui por número. Fabricadas. Vou ter por volume. Para tentar perceber. Ok, aparecem-nos então modulares. Mas aqui, já que estamos a falar de casas de madeira, mas as casas de madeira podem ser modulares ou não. Portanto, casas modulares que englobam madeira e outros materiais, 22.200 pesquisas média por mês. Agora reparem, casas modulares em madeira. Podemos perceber a nossa concorrência. Portanto, para esta keyword, no top 10 do Google, aqui na SEO Ranking, temos aqui publicidade, temos CasaDif, Jular.pt, vou ver aqui o segundo resultado, Jular.pt, Euromodular.pt, aqui só Pineca.pt, Novohabitat.com.pt, depois Jular novamente, e uma casa pronta. Portanto, vou tentar perceber que os 10 primeiros resultados, como é que eles estão criados? Como é que, em termos de, para a palavra-chave, que nós estamos aqui a estudar, a palavra-chave é casas modulares de madeira, em madeira, aliás, em madeira. Então, casas modulares em madeira, ele está a ir buscar casas pré-fabricadas, casas modulares, three house. Portanto, casas modulares, three house, ele está a mostrar aqui, conceito. Ou seja, para esta URL, para casas modulares de madeira, não vejo aqui nada de especial. Nada mesmo. Conseguimos fazer melhor. Mas muito melhor. Ok? E vê-se que não está trabalhada para o SEO. Vamos então a Euromodular. Pá, isto Euromodular está assim um bocadinho, fechar a janela, um bocadinho estranho. Eu não sei se... Pá, ainda tem contador de visitas, isto cheira-me a anos 90. Porra. Meu Deus, como isto é possível. Casas de madeira, modulares, contactos. Isto é português? É. Muito bem. Euromodular é uma empresa portuguesa, parece-me, ok. E reparem, conseguimos fazer melhor para casas modulares de madeira? Claro que conseguimos. Tudo bem que já devem estar aqui há muitos anos aqui e a autoridade do domínio ainda pesa um bocadinho, ok? Porque não nem sequer fala em casas modulares de madeira. Casas de madeira pré-fabricadas, também é vender produto, mas aqui eu sei que já é um site multinacional. Reparem na quantidade de países que eles estão e depois já está tudo otimizado também. Aqui pensado, reparem nesta quantidade de texto pensado para o SEO, ainda tem mais aqui. Portanto, este foi pensado para SEO. Ok. Depois temos novohabitat.com.pt para casas de madeira modulares ou casas modulares de madeira, em madeira. Também nada especial, conseguimos fazer melhor.
mais a mesma situação, nada de especial. E aqui, ok, já tem mais conteúdo de destaque, mas mesmo assim, nada de especial. E outro resultado, isto nem é português, ou então se é português está muito estranho, e ok, casas de madeira modulares, onde é que ele está? Modular. Conseguimos fazer bem melhor. Ou seja, para casas modulares em madeira são 590 pesquisas em média por mês. Temos aqui uma grande oportunidade para aparecer para esta keyword. E depois casa modular madeira em madeira, casas de madeira modulares, T2, ok. Temos aqui bom conteúdo. Depois temos por questões, palavra-chave por questões, isto aqui praticamente não tem nada, e volume um bocadinho mais baixo, nada de especial. Casas móveis, pré-fabricadas, casas e casas pré-fabricadas, que é a mesma coisa. Ok, mas há aqui muito conteúdo. Comprar casas para alugar de madeira, não. Casas para alugar na madeira, não. Casinhas de madeira para jardim. Ok, ainda tem bastante pesquisa para Portugal. Bom, é aqui um nicho com muita concorrência, para algumas palavras-chave, aliás, mas há outras palavras-chave que têm bastante procura e não, como por exemplo, casas modulares. Aqui, ok, 28, não reparo muito nisto. Casa DIF tem mais procura. Poderá ter mais concorrência, sim, mas não vejo assim nada de especial, ok? Então, posto isto, voltando aqui ao nosso projeto, já analisamos aqui as palavras-chave e vamos então aqui abrir uma ferramenta que eu utilizo para começar a perceber e organizarmos aqui todo o conteúdo. E, entretanto, eu vou também abrir aqui. Portanto, agora vou mostrar-vos aqui a arquitetura web que eu já fui fazendo para adiantar aqui as coisas. Vou mostrar-vos, portanto, fiz exportar para uma folha de CSV e depois transformei em Excel. Todas estas palavras-chave, as relacionadas e também as semelhantes, ok? Tudo isto para um Excel para nós, com calma, vermos aqui, estudarmos aqui as palavras-chave. O Excel, portanto, o Excel é este aqui, ok? São a principal, eu chamo-lhe principal, que é semelhantes. E depois as relacionadas, que são estas aqui, ok? Portanto, puxei para uma folhinha de Excel todos estes dados e aqui temos aqui cerca de 75, mais ou menos, como já estive aqui a fazer uma pequena limpeza, cerca de 70 palavras-chave. Mas reparem, muitas palavras-chave são tudo ligado a preços. Casas de madeira, preço e preços. Casas de madeira pequenas. Casas de madeira Portugal, em Portugal. Portugal, casas de madeira. Depois preços de casas de madeira em Portugal. Portanto, isto é tudo mais ou menos as palavras-chave. É uma questão de organizarmos, ali juntar 3 ou 4 para depois criarmos os conteúdos. Casa ou casas de madeira, portanto, casas de madeira tem mais procura, casas de madeira pré-fabricadas, preços, casas de madeira jardim, T2 preços, habitação permanente, reparem, casas de madeira, habitação permanente, no Algarve, Leiria, casas de madeira tudo incluído, baratas, chave na mão, etc, ok? Nas relacionadas, também é a mesma coisa, temos aqui casas de madeira, casa pré-fabricada, portanto, ele juntou também as palavras-chave aqui deste casa de madeira e vemos aqui casas de madeira, casas de madeira. Ok, é tudo a mesma coisa. Depois casas pré-fabricadas. Não sei se é tudo junto, pré-fabricadas, se é separado, se é com acento. Ainda não cheguei a esse ponto. Primeiro, estamos aqui a analisar e tentar perceber algumas coisas. Portanto, casas de madeira, temos aqui para ter visualmente, conseguirmos perceber e aquilo que é que nós vamos criar, em termos de conteúdos. Casas de madeira em terrenos agrícolas, casas de madeira Portugal preços, casas de madeira pré-fabricadas, casas de madeira pré-fabricadas preços, casas de madeira simples. Ou seja, ao colocar aqui as categorias, a palavra-chave casas de madeira e variantes, já temos aqui uma série de páginas para criar páginas. Ou seja, uma série de informação para criarmos páginas focadas em cada termo de pesquisa do utilizador. Depois, casas modulares Aveiro, casas modulares Chave na Mão, casas modulares Portugal, casas modulares Porto. Vamos ver aqui, casas modulares é que... Onde é que está? Relacionadas. Relacionadas com modulares. Modulares, cá está. Vou exportar isto para CSV para depois juntar ao Excel.
Ok. Faz exemplo onde é que eu quero guardar. Projeto Casas de Madeira. Vou guardar e vou abrir. Este é o Excel. Portanto, vou aumentar aqui. Só para vocês terem um exemplo, depois eu vou fazer isto. Eu vou fazer isto para adiantar trabalho. Portanto, todos os dados estão aqui, todos em bruto, digamos assim. O que é que não me interessa? Dificuldade. Eliminar. Volume interessa. Intenção de pesquisa. Eliminar. E vai tudo ao ar. Eliminar, ok? Pronto, é isto que me interessa. E vou colocar aqui amarelo só para eu perceber. Agora aquelas... E depois eu costumo também criar aqui um pequeno filtro, muito rapidamente, só para fazer aqui. Portanto, não quero palavra-chave com volume de pesquisa 10, nem 20, nem 30, nem 40, nem 50, nem 50, nem 70, nem 90. Ok? Isto não quero. Então vou remover estas palavras-chave que têm esse volume de procura que eu não quero. Ok? Não tem assim nenhum motivo nenhum aparente, mas para já não quero. Portanto, agora tenho aqui 48 URLs relacionadas e vou copiar, Ctrl C, vou colocar aqui. Modulares. Ok, Ctrl V. Cá está, portanto, começo a juntar tudo numa folha de Excel. Podia fazer isto no Google Sheet? Sim, podia. Casas de madeira, vou eliminar isto porque já está aqui nas relacionadas. 12.100, também está aqui. Casas modulares, ok, casa de madeira, T2, preço, casas modulares, casas em madeira, é tudo a mesma coisa, ok? Isto vai ser um artigo, uma página, tudo a falar disto. Casas modulares na cidade do Porto, pré-fabricadas, casas botão modulares já não me interessa, eliminar. Casas modulares Aveiro, casas modulares Chave na Mão, reparem Leiria, é um bocadinho parecido também às casas de madeira, só que neste caso são modulares. Vou guardar isto, ok? Portanto, esta folhinha de Excel, depois casas modulares, eu venho aqui, cá está, casas modulares, olho para o meu casas modulares barra madeira, portanto, casas modulares madeira, em madeira, casas modulares, são madeira, como é uma ilha portuguesa, pode gerar aqui confusão. Mais casa modular madeira, casa madeira modulares, casa modulares, preços T2, madeira, casas em madeira, modulares é igual, e casas modulares em Portugal. Ok. Vou colocar aqui o em, depois isto é só para eu ter aqui a informação. Depois fazer o mesmo para casa DIF e casa móvel, casas móveis. Portanto, vamos tentar aqui abranger de alguma forma aqui esta parte das casas de madeira, casas modulares, tudo que seja casas de madeira, casas móveis, como é que eu fiz aqui? Casa móvel madeira, vamos tentar perceber isto. Casa móvel de madeira, 10 pesquisas, reparem, muito pouco. Ou seja, as pessoas andam à procura de casas móveis, se calhar no tipo de material e não de madeira. Será que pré-fabricada... Porque nós cá em Portugal utilizamos muito a casa pré-fabricada, que já é de madeira. Ok? Existem casas pré-fabricadas de outro material, mas nós temos sempre a tendência, em termos de pensamento, uma casa pré-fabricada é sempre uma casa de madeira. Depois o comprar casa móvel de madeira, comprar casa de madeira. Ok, eu já lá vou também ao comprar, porque o comprar casa... Portanto, fazer a mesma coisa, dados, texto para colunas, assim é que é. Vamos lá, ponto e vírgula, concluir. Volume de pesquisa. Reparem, eu não quero aqui com 10, nem com 20, nem com 30, nem com 50. Vou eliminar isto tudo. Aliás, não vou eliminar, como isto é tão pouco. Vou indo só até aqui. Ctrl C. Pode ficar, pronto. Ok, estou a olhar para aqui para o Excel. É isto. Guardar. Pronto, já fui fazendo isto, já tenho aqui várias palavras-chave para trabalhar vários conteúdos. Olhando para aqui já conseguimos ter uma noção exata das coisas. E pronto, vou pesquisar mais um bocadinho
de palavra-chave, tomar decisões. Se vou para as casas diff também, para o mesmo projeto. Se vou para casa móvel, se vou apostar aqui, aí nesses nichos também, porque há bastante procura. Se há bastante procura, então se calhar faz sentido. Reparem, casa móvel, 8.000. Posso criar aqui um conteúdo, casa diff também. Bom, e então está feito por este vídeo. Está feito por agora. Fizemos o estudo de palavra-chave e começámos a analisar as palavras-chave que vimos no SEO Ranking. Começámos a criar aqui uma arquitetura web de conteúdos, começando aqui a planear as nossas palavras-chave, as categorias, também algumas páginas com Excel e com esta ferramenta Google de Mind Map, ok? Vou deixar os links todos na descrição e obrigado por assistir este vídeo e sejam bem-vindos e até ao próximo. Obrigado.